Jeremias, capítulo 37. Jeremias é encarcerado. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele governou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Todavia nem ele, nem seus servos, tampouco o povo da terra deram ouvidos às palavras que Yahvé havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selemias, e Sofonias, filho de sacerdote Maazéias, ao profeta Jeremias, portando a seguinte solicitação: Roga, pois, neste momento por nós ao Senhor nosso Deus. Naquela época, Jeremias tinha toda a liberdade de circular entre o povo, pois ainda não havia sido preso. O exército do faraó tinha saído do Egito, quando os babilônios, que estavam sitiando Jerusalém, ouviram essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. E a palavra de Yahvé veio ao profeta Jeremias nestes termos: Assim declara o Senhor, o Deus de Israel: Assim falareis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar. O exército de Faraó que saiu em vosso socorro retornará para sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão esta cidade e a destruirão totalmente com fogo. Assim dizia Yahvé: Não enganeis a vós mesmos, argumentando: os babilônios certamente baterão em retirada, porquanto, em verdade vos afirmo que eles não se retirarão. Ainda que derrotasseis todo o exército dos babilônios que os ataca, e entre eles ficassem apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Depois que o exército dos babilônios se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim a fim de tomar posse da propriedade que possuía entre o povo daquela região. Entretanto, assim que chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e o acusou, exclamando: Tu estás desertando para o lado dos babilônios. Diante do que se defendeu Jeremias: Isto não é verdade, não estou desertando para os babilônios. Contudo, Gerias não lhe deu atenção, de modo que mandou prender Jeremias e determinou que o profeta fosse levado aos chefes e líderes do povo. Todos ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o encarceraram nas dependências da residência do escrivão e secretário Jonatas, porquanto haviam transformado aquela casa numa prisão. Então, Jeremias foi encarcerado numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe indagou: Há alguma palavra da parte de Yahvé? Ao que imediatamente replicou Jeremias: Ah, e concluiu: Eis que serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E Jeremias ainda acrescentou ao rei Zedequias: Em que tenho errado contra ti, contra teus conselheiros, ou mesmo contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos pregaram suas mensagens nestes termos? Ora, o rei da Babilônia não atacará a vós nem a esta terra? Entretanto, agora, ó rei, meu senhor, ouve o teu súdito e aceita a súplica que te faço. Por favor, não me mandes de volta à casa de Jonatas, o escriba, porquanto se assim eu fizer, é certo que lá morrerei. Então o rei Zedequias deu ordens para que transferissem o profeta Jeremias para o pátio da guarda e lhe entregassem todos os dias um pedaço de pão da rua dos padeiros, até que se esgotasse todo o pão da cidade. E assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias, capítulo 38. Jeremias é jogado numa cisterna. E aconteceu que Cefatias, filho de Matã, Geladias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, escutaram que Jeremias pregava a todo o povo nestes termos: Assim adverte Yahvé: Quem permanecer nesta cidade certamente morrerá em meio à guerra, pela fome ou por causa da peste. Todavia, quem se render aos babilônios viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo e, portanto, escapará da morte. E assim declara o Senhor: Em verdade, esta cidade será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes sugeriram imediatamente ao rei: Eis que este homem deve ser condenado à morte. Deste modo, ele está desencorajando todos os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo, com a mensagem que está pregando.
Ora, este homem não está buscando o bem deste povo, mas a sua ruína. Diante disto, o rei Zedequias declarou: Eis que ele está em vossas mãos, porquanto não será este rei que lhes fará qualquer oposição. Então agarraram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, poço que se situava no pátio da guarda. E desceram Jeremias com cordas. Entretanto, na cisterna não havia água, apenas barro, e Jeremias atolou na lama. Contudo, Ebed-Meleque, o etíope, eunuco e oficial do palácio real, ficou sabendo que haviam atirado Jeremias na cisterna. Enquanto o rei estava à porta de Benjamim, Ebed-Meleque saiu do palácio e foi rogar ao rei, dizendo: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias. Eis que eles o lançaram no fundo de uma cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: Leva contigo 3 homens sobre o teu comando e retira o profeta Jeremias de dentro da cisterna antes que ele não suporte e venha perecer. Então Ebed-Meleque levou em sua companhia os homens que estavam sob as suas ordens e dirigiu-se à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Tomou alguns trapos e roupas velhas e os desceu com cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, então, orientou a Jeremias dizendo: Coloca esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem como almofada para as cordas. Então Jeremias fez exatamente o que lhe foi pedido. Assim, por meio das cordas, o içaram e o retiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Outra conversa secreta com o rei. Então o rei Zedequias deu ordens para que conduzissem o profeta Jeremias à sua presença, na terceira entrada da casa de Yahvé. E o rei questionou a Jeremias, dizendo: Eis que vou interrogar-te sobre um assunto. Contudo, não me escondas nada. E Jeremias respondeu a Zedequias: Se te responder como me pedes, não me matarás? Contudo, mesmo que te aconselhe, não me darás ouvidos. Entretanto, o rei Zedequias jurou secretamente a Jeremias: Juro pelo eterno nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei nem te entregarei nas mãos daqueles que procuram tirar-te a vida. O rei é intimado a render-se. Então Jeremias declarou a Zedequias: Eis que assim adverte Yahvé, o Todo-Poderoso, eterno dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, tua vida será poupada, e essa cidade não será destruída pelo fogo, e viverás tu e toda a tua família. Entretanto, se não depuseres tuas armas e não te renderes aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão. Nem mesmo tu escaparás da ira e das mãos deles. Em seguida, o rei Zedequias confidenciou a Jeremias: Tenho medo dos judeus que não estão apoiando os babilônios, pois esses caldeus poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me submeterão a muitas privações. Mas Jeremias lhe afirmou: Não te entregarão. Rogo-te, contudo, que ouve a voz de Yahvé, conforme te profetizo. Tudo irá bem contigo, e a tua vida será poupada. Entretanto, se não se renderes, esta é a palavra que o Senhor me revelou. Então todas as mulheres que ficaram no palácio real de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas declararão: Os teus amigos em quem confiavas te entregaram e prevaleceram contra ti, e agora os teus pés estão afundados na lama e eles te abandonaram. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados aos babilônios. Nem mesmo tu escaparás das mãos deles, mas serás capturado pelo rei da Babilônia, que ordenará que essa cidade seja totalmente incendiada. Então Zedequias ameaçou Jeremias: Zeles para que ninguém fique sabendo desta conversa, caso contrário morrerás. Se os chefes ou líderes souberem que eu dialoguei contigo e te indagarem, conta-nos agora o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não nos escondas nada para que não te matemos. Então lhes responderás: Fiz um pedido ao rei para que ele não me mandasse de volta à casa de Jonatas para não morrer ali. Então todos os príncipes e líderes do povo se dirigiram a Jeremias e o interrogaram. E ele lhes respondeu de acordo com as palavras que o rei lhe havia ordenado. Por este motivo, não lhe fizeram mais perguntas, porquanto ninguém tinha ouvido a conversa que tivera com o rei. Permaneceu, pois, Jeremias no átrio da guarda até ao dia em que a cidade de Jerusalém foi conquistada.
Jeremias capítulo 39. O rei da Babilônia toma Jerusalém. Ora, foi deste modo que Jerusalém foi conquistada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra a cidade de Jerusalém com todo o seu exército e a cercou totalmente. No 9º dia do 4º mês do 11º ano de Zedequias, abriram uma brecha no muro da cidade e todos os príncipes e oficiais do rei babilônico chegaram e se sentaram junto à porta chamada do meio. E eram eles Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os guerreiros os viram, fugiram da cidade durante a noite, pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho de Arabá, isto é, do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e alcançou Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram cativo a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Riblá, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. Em Riblá, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para que fosse conduzido à Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que haviam se entregado a ele, e o restante dos artesãos e outros trabalhadores. Contudo, Nebuzaradã, capitão da guarda babilônica, decidiu deixar na terra de Judá somente alguns pobres dentre o povo, que nada possuíam, e concedeu-lhes vinhas e campos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado ordens expressas quanto a Jeremias ao capitão Nebuzaradã nos seguintes termos: leva-o e cuida bem dele, e não lhe causes mal algum, mas atende-o no que te solicitar. Então o capitão Nebuzarbizan, um dos chefes dos oficiais, Rabsaris, Nergal-Zerezer, Rabimag e todos os demais príncipes do rei da Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. A palavra de Yahvé tinha vindo a Jeremias, estando ele ainda preso no pátio da guarda, com a seguinte orientação: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope. Assim adverte o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel: eis que estou para cumprir as minhas palavras sobre a cidade, por meio de uma grande desgraça e não com prosperidade. E naquele dia todas as minhas profecias se cumprirão diante dos teus olhos. Contudo, eu com toda certeza te salvarei naquele dia, assegura o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois em verdade te resgatarei e não morrerás ao fio da espada, mas terás a tua vida como despojo, porquanto depositastes a tua confiança na minha pessoa. Palavra de Yahvé.